Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje, vamos navegar por um mar de ideias. Fascinantes. A fé em plena era secular. Um tema que sempre rende, né? E para nos guiar nessa expedição, temos um mapa, digamos assim, o livro Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Ah, o Keller. Ele sempre trazendo reflexões instigantes pra gente, né? Preparem-se, porque essa obra, gente, ela traz insights que realmente mexeram com a minha cabeça. É verdade. Tenho certeza que vai ser assim com vocês também. Comigo foi. E já que falamos em participação, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa nossa conversa, esse nosso mergulho com seus amigos. Isso aí. Quanto mais gente, melhor. É isso aí. A participação de vocês é fundamental para o canal crescer e para a gente poder trazer conteúdos cada vez mais relevantes. Com certeza. E claro, queremos ouvir vocês também. Deixem suas perguntas, comentários e sugestões de livros nos comentários. Adoramos ler as sugestões de vocês. É verdade. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar no livro. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a forma como Keller define a era secular. Ele vai além da simples ideia de que as pessoas estão deixando de acreditar em Deus. Sim, sim. Ele aprofunda bastante essa questão, né? É verdade. Ele fala sobre uma mudança profunda na forma como enxergamos o mundo, como se a gente estivesse usando uma lente diferente para interpretar a realidade. Uma nova perspectiva, né? Exatamente. E ele usou o termo moldura imanente para descrever essa nova lente. Interessante essa ideia da moldura, né? É como se no passado a religião fosse a moldura que dava sentido ao mundo, com Deus no centro de tudo. Mas na era secular, essa moldura se torna mais terrena. Mais focado no aqui e agora, né? E isso com foco é tangível, mensurável, científico. A gente vê essa ênfase na ciência em diversas áreas da vida, né? Total. Mas se essa é a tendência dominante, como explicar o fato de que as populações religiosas, em escala global, não estão diminuindo como se previa? O Keller, ele até usa a expressão persistência da fé. É um dado que nos faz pensar, né? É verdade. E o Keller argumenta que essa persistência pode estar relacionada à ascensão da religião escolhida. No passado, a religião era algo que você herdava da família, da comunidade. Hoje as pessoas têm mais liberdade para buscar e escolher suas próprias crenças, o que torna a fé uma decisão mais consciente e menos imposta. Hoje em dia as pessoas têm acesso a mais informação, né? Mais opções. Sem dúvida. É como se a fé tivesse se tornado um banquete onde cada um pode escolher os pratos que mais lhe apetecem, em vez de ter que se contentar com o menu fixo. Mas essa liberdade toda não pode trazer alguns desafios também. Afinal, se cada um escolhe o que quer acreditar, como construir uma base moral comum para a sociedade? Essa é uma questão central que ele coloca, né? É verdade. E ele argumenta que ao abandonarmos as estruturas tradicionais da religião, nos deparamos com um desafio, né? De onde vêm nossos valores morais? Como definir o certo e o errado sem um ponto de referência transcendente? É um dilema que a gente vê sendo debatido em várias esferas, né? Totalmente. É como navegar em alto mar sem bússola. A gente pode acabar se perdendo em meio a tantas opções e opiniões diferentes. E o Keller explora essa questão a fundo, mostrando como o secularismo, apesar de rejeitar a crença em Deus, muitas vezes acaba se apropriando de valores originados na tradição judaico-cristã. É como se estivéssemos colhendo os frutos de uma árvore que nos recusamos a reconhecer, né? É uma boa analogia. Valores como compaixão, justiça, dignidade humana, tão presentes na cultura ocidental. Eles têm raízes profundas no cristianismo. Mas se nos afastamos dessa fonte, como sustentar esses valores? Como justificá-los sem uma base transcendente? É algo pra gente refletir, né? Sem dúvida. É um questionamento profundo que nos leva a repensar a relação entre fé, moral e sociedade na era secular. Mas o Keller não se limita a discutir os desafios. Ele também nos convida a refletir sobre a busca humana por beleza, por transcendência, por algo que vá além do mundo material. E ele faz isso de uma forma muito interessante, usando exemplos da arte, da música e da literatura. Ele é mestre em conectar diferentes áreas do conhecimento, né? Exatamente. Um dos exemplos que mais me embarcou foi o do maestro Leonard Bernstein, que descrevia uma sensação de céu ao ouvir a música de Beethoven. É como se a arte tivesse o poder de nos conectar com uma dimensão que transcende as explicações puramente científicas. A arte tem esse poder de nos transportar, né? E o Keller também cita o escritor Václav Havel, que sentiu ter entrado na eternidade ao contemplar uma árvore. Ele usa esses exemplos para mostrar que, mesmo em um mundo que valoriza a razão e a ciência, a arte continua a nos tocar, a nos emocionar, a nos conectar com algo que vai além do tangível. A arte como uma ponte para o transcendente. Isso aí. E essa busca por transcendência, essa atração pela beleza e pelo sublime, é algo que o Keller vê como inerente à natureza humana. É como se a gente tivesse uma sede por algo que transcende o mundo material,
uma sede que a moldura imanente da era secular muitas vezes se esforça para suprimir. Essa busca por algo a mais está presente em todas as culturas, né? É verdade. É como se, por mais que a gente tente se contentar com as explicações racionais e científicas, ainda assim a gente sentisse, né, uma falta de algo mais. Algo que nos complete, que nos dê sentido e propósito. Uma busca por completude. Exatamente. E essa busca por algo mais, essa sede por transcendência, é algo que o Keller explora de forma brilhante ao longo do livro. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa questão, acho que é um bom momento para Pra gente dar uma respirada. dar uma pausa para respirar e processar tudo que a gente já discutiu até aqui. Afinal, estamos lidando com temas complexos e desafiadores, que exigem tempo para serem digeridos. Concordo. É muita coisa pra assimilar. E a gente quer que vocês participem dessa conversa, que compartilhem suas reflexões, dúvidas e insights nos comentários. Então, aproveitem esse intervalo para escrever o que vocês estão achando da nossa conversa até agora. Isso. Queremos saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem a segunda parte do nosso mergulho profundo no livro Deus na Era Secular. Esperamos vocês na próxima etapa da nossa jornada. Isso aí. Até já! Até! E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no Deus na Era Secular. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre essa busca humana por transcendência, né? Essa vontade de encontrar algo que vá além do mundo material, mesmo no mundo que parece tão focado na ciência e na razão. É verdade. E o Keller, como bom observador da alma humana, ele traz histórias e exemplos que ilustram essa busca de um jeito bem interessante. Lembra a história do David Sessions, aquele jovem acadêmico que se desconverteu do cristianismo evangélico. Ah, sim, lembro. O Sessions, né? No começo, ele atribuiu sua perda de fé à ciência, à razão. Achava que a exposição a novas ideias em áreas como história e antropologia tinham levado ele a se tornar um materialista. Mas com o tempo, ele percebeu que a história era um pouco mais complexa que isso. Parece que a mudança para Nova York também teve um papel importante, né? Um ambiente completamente diferente da pequena cidade conservadora onde ele vivia. Com certeza. O contato com novas experiências, novas pessoas, novos valores, tudo isso fez ele questionar suas crenças e preconceitos anteriores. E tem também a questão do pertencimento, né? A vontade de se encaixar nesse novo grupo social. A gente às vezes molda nossas crenças para nos sentirmos parte de algo, né? Para sermos aceitos por aqueles com quem a gente se identifica. Sem dúvida. E o Sessions, com muita honestidade, ele reconhece que essa busca por pertencimento também influenciou a mudança de perspectiva dele. No fim das contas, ele chega à conclusão de que adotar uma visão secular foi, para ele, uma questão de uma nova história, uma nova forma de interpretar a realidade, não necessariamente baseada em fatos incontestáveis. É como trocar de óculos, né? A gente passa a enxergar o mundo de outra forma, mas a realidade em si pode ser a mesma. Exatamente. E o legal é que o Sessions, com essa reflexão, ele nos leva a questionar a própria ideia de uma visão secular como sendo neutra e objetiva. Ele argumenta que essa visão também se baseia em pressupostos, né? Em interpretações da realidade e não só em fatos frios e crus. É verdade. Essa honestidade intelectual é fundamental para a gente poder dialogar de forma mais aberta e respeitosa com diferentes perspectivas. Afinal, ninguém tem monopólio da verdade, né? Todas as visões de mundo, sejam elas religiosas ou seculares, são construídas a partir de crenças e interpretações. Concordo plenamente. E a história do Sessions nos mostra que essa mudança de crenças, essa desconversão, não é um processo puramente racional, mas sim uma complexa teia de fatores, né? Intelectuais, emocionais, sociais e culturais. É a vida acontecendo, moldando a nossa forma de ver o mundo. É isso aí. E o Keller, depois de explorar essa jornada pessoal do Sessions, ele mergulha num dos temas mais desafiadores para qualquer pessoa que busca sentido na vida. A questão do sofrimento. É um tema que inevitavelmente nos coloca diante de grandes perguntas, né? Se Deus existe, por que há tanta dor, tanta injustiça no mundo? Pois é. E o Keller não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ele coloca ela no centro da discussão, reconhecendo que o problema do sofrimento é um dos maiores desafios para a fé. Ele não oferece respostas fáceis. Aliás, convenhamos, não existem respostas fáceis para uma questão tão complexa, né? Sem dúvida. Ele nos convida a olhar para o sofrimento com honestidade, sem tentar minimizá-lo ou negá-lo. E ele faz isso utilizando exemplos da cultura pop, né? Como a canção Is That All There Is, da Peggy Lee. Ah, sim, uma canção que expressa bem essa sensação de vazio, né, de falta de propósito que pode nos dominar diante da dor e da finitude da vida. E o Keller reconhece que o cristianismo não oferece imunidade ao sofrimento. Aliás, a fé cristã, muitas vezes, nos coloca em contato ainda mais profundo com a dor do mundo. Ela nos convida a compartilhar o fardo dos que sofrem, né? E é justamente nesse ponto que a fé cristã se diferencia de outras visões de mundo. Porque, em vez de tentar negar ou ignorar o sofrimento,
ela nos oferece uma perspectiva diferente para lidar com ele. Ela nos ensina a enxergar a compaixão de Deus presente na cruz. Nos inspira a buscar consolo e esperança na promessa da ressurreição. Exatamente. A fé não elimina a dor, mas nos dá forças para enfrentá-la. Nos impulsiona a buscar o bem, a lutar por um mundo mais justo e compassivo, mesmo em meio ao sofrimento. Ela nos mostra que a dor não é a última palavra, que existe uma esperança que vai além da nossa compreensão. E o Keller argumenta que essa esperança cristã, enraizada na promessa da ressurreição, é o que nos permite enfrentar a morte sem desespero, né? A morte deixa de ser vista como um beco sem saída e passa a ser vista como uma passagem para uma nova vida, para uma realidade transcendente, onde a dor e o sofrimento não mais existirão. Ele traz a visão do John Updike, que afirmava que o desejo pela vida após a morte não é egoísmo, mas sim um anseio por plenitude, por justiça, por um mundo em que a beleza e o amor triunfem sobre a dor e a morte. É uma visão que nos enche de esperança, né? A fé cristã não se limita a oferecer consolo individual diante da morte, mas também aponta para a transformação de toda a criação, para a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a morte e o sofrimento serão finalmente vencidos. E essa esperança tão central na fé cristã encontra eco na busca humana por sentido e propósito. É a nossa recusa em aceitar a morte como a palavra final sobre a vida, né? É o nosso anseio por algo que transcende a realidade material, né? Por um futuro onde a justiça e o amor prevaleçam. Exatamente. Mas como ter certeza de que essa esperança cristã é real? É aí que o Keller nos convida a investigar, né? A examinar as evidências, a mergulhar na história de Jesus, a avaliar a coerência interna da fé cristã. Ele nos desafia a usar a nossa razão, a nossa capacidade crítica para analisar a fé com a mesma seriedade com que analisaríamos qualquer outra grande questão da vida. A se aprofundar, né? A não rejeitar a fé de antemão como algo irracional, ultrapassado, mas a realmente se debruçar sobre ela, a estudá-la, a questioná-la, a dialogar com aqueles que creem. Afinal, se a fé cristã é realmente verdadeira, ela deve ser capaz de resistir ao escrutínio da razão, né? Sem dúvida. E o Keller argumenta que, ao investigarmos a fundo a fé cristã, ao analisarmos as evidências históricas e as experiências de milhões de pessoas ao longo dos séculos, encontraremos em Jesus não apenas um grande mestre moral, mas sim o Filho de Deus, o Salvador que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus e nos oferecer a vida eterna. Uau! É uma afirmação poderosa. E essa afirmação, claro, exige uma resposta de cada um de nós, né? O Keller nos convida a não ficarmos indiferentes, a nos posicionarmos diante dessa verdade que pode transformar radicalmente nossa forma de ver o mundo e de viver a vida. É um convite a uma mudança profunda, né? Com certeza. Mas a fé cristã, como o Keller bem destaca, não se limita a uma aceitação intelectual de doutrinas, né? Ela envolve também as emoções, a experiência pessoal, um encontro transformador com o amor de Deus. Ele cita Pascal, aquele filósofo francês que dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. É como se a fé fosse uma resposta integral do ser humano, né? Que envolve a razão, a emoção, a experiência. Não um salto no escuro, mas um mergulho de corpo e alma em um mistério que nos transcende. De volta para a última parte do nosso mergulho no Deus na era secular. Já exploramos bastante a relação entre fé e o mundo moderno, mas ainda temos algumas áreas fascinantes para desvendar. Que bom que você falou em desvendar, porque uma das áreas que me deixou pensando foi justamente essa, a relação entre fé e ciência. Muita gente vê as duas como ideias opostas, né? Como água e óleo que não se misturam. Como Keller aborda essa questão. Ele vai direto ao ponto, mostrando que essa ideia de conflito entre fé e ciência é, na verdade, uma construção relativamente recente. Ao longo da história, a fé cristã impulsionou grandes descobertas científicas. Muitos cientistas pioneiros viam a natureza como obra de Deus, um livro a ser decifrado. E essa reverência pela criação os motivava a explorar os mistérios do universo. Então, em vez de um conflito, a gente poderia dizer que houve, por muito tempo, um diálogo. Uma colaboração entre fé e ciência. Exatamente. E o Keller argumenta que essa colaboração é possível e até desejável, pois tanto a fé quanto a ciência buscam a verdade, cada um à sua maneira. A ciência nos ajuda a compreender os mecanismos da criação, enquanto a fé nos conecta com o Criador, com o sentido por trás de tudo. Faz sentido. É como se a ciência nos mostrasse como as coisas funcionam, enquanto a fé nos ajuda a entender o porquê, né? Propósito por trás de tudo. Isso. E o Keller vai além, mostrando que a fé cristã pode inclusive nos ajudar a lidar com as questões éticas que a ciência levanta. Afinal, a ciência por si só não nos diz o que é certo ou errado, né? O que devemos ou não fazer com o conhecimento que adquirimos. É verdade. A ciência nos dá ferramentas poderosas, mas a forma como usamos essas ferramentas depende de valores, né? De princípios éticos que vão além do campo científico.
E é aí que a fé entra em cena, nos oferecendo um sistema de valores, uma bússola moral para guiar nossas decisões. Exatamente. E o Keller argumenta que a fé cristã, com sua ênfase no amor ao próximo, na justiça e na compaixão, nos oferece um fundamento sólido para construirmos uma ética que esteja à altura dos desafios da era científica. E falando de desafios, uma das coisas que me chamou a atenção no livro foi a forma como Keller aborda a questão da igreja. Muita gente tem uma visão negativa da igreja, né? Associando a dogmas, intolerância e até mesmo a abusos de poder. Como ele resgata a relevância da igreja no mundo moderno. Ele começa reconhecendo as falhas, né, os erros da igreja ao longo da história. Ele não tenta esconder os episódios de violência, de intolerância, de injustiça que mancharam a trajetória do cristianismo. Ele não tenta romantizar a igreja, mas a encara com realismo, né? Reconhecendo suas luzes e suas sombras. Exatamente. Mas ele também destaca o papel fundamental da igreja na promoção do bem, na transformação social, na construção de um mundo mais justo e compassivo. Ele lembra que a igreja é, antes de tudo, uma comunidade de pessoas, né, imperfeitas, que buscam juntas seguir os passos de Jesus, que se esforçam para amar e servir o próximo, que lutam por um mundo mais justo e fraterno. E ele usa exemplos concretos, né? De comunidades que se mobilizam para ajudar os pobres, de igrejas que acolhem os refugiados, de movimentos sociais que lutam por justiça social inspirados pelos valores do Evangelho. Sim. Ele mostra que a igreja, apesar de todas as suas falhas, ainda tem um papel fundamental a desempenhar no mundo. Que ela pode ser um farol de esperança, um agente de transformação social, um espaço de acolhimento e cura para aqueles que sofrem. E ele nos desafia, né? A não jogarmos a criança fora com a água do banho. A não desistirmos da igreja por causa de seus erros, mas a nos engajarmos na construção de uma igreja mais fiel ao Evangelho, mais justa, mais compassiva, mais aberta ao diálogo com o mundo. É um chamado à ação, né? A gente não pode ficar só na crítica, a gente precisa se envolver, se comprometer com a transformação da igreja. Com certeza. E para a gente concluir nossa conversa, acho que vale a pena destacar a mensagem de esperança que permeia todo o livro, né? O Keller, apesar de reconhecer os desafios da era secular, ele não se deixa levar pelo pessimismo. Ele nos convida a olhar para o futuro com esperança, confiantes no poder transformador do amor de Deus. Ele nos lembra que a história não termina aqui, né? Que a última palavra não é a da morte, do sofrimento, da injustiça. Ele aponta para a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e o amor de Deus finalmente prevalecerão. E essa esperança, essa certeza de que Deus está no controle da história, nos dá forças para continuar lutando por um mundo melhor, né? Para amar e servir ao próximo, para sermos agentes de transformação social, para construirmos um futuro onde a justiça e o amor de Deus finalmente triunfem. É um chamado à ação, né? A gente não pode ficar só na teoria, a gente precisa colocar a mão na massa e se engajar na construção desse futuro. Exatamente. E que essa esperança, essa fé, essa paixão por um mundo melhor nos inspirem a continuar nossa jornada, né? A construir pontes de diálogo, a semear sementes de amor e justiça por onde a gente passar. E que a gente nunca se esqueça do poder transformador de uma boa conversa, de um bom livro, de um mergulho profundo em ideias que nos desafiam, nos inspiram a viver com mais sentido, com mais propósito, com mais amor. E que essa conversa continue, né? Nos comentários, nos seus grupos de estudo, nas suas reflexões pessoais. Compartilhe suas impressões, suas dúvidas, seus insights. E continue explorando o mundo da fé e da cultura aqui no Fé em Letras. Isso aí. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A sua participação é fundamental para que o canal cresça e para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima! Até a próxima e que a paz de Cristo esteja com vocês.